Fala, seus lindos, sejam bem-vindos a mais um programa. Esse programa que tem sido um sucesso, viu? Cada semana tenho recebido tantos comentários de vocês e eu tô muito feliz, porque dessa vez eu tô trazendo aqui um amigo que a gente tem tanta história pra contar, tanto que eu fui preparar a pauta dele. Gente, faltou tempo de tanta coisa que a gente tinha pra falar aqui, né? Então eu quero apresentar pra vocês Caco. E aí, Seja gente, bem-vindo. oi. Obrigado, amigo, pelo convite. Tô ansioso, vamos ver o que você vai aprontar aqui comigo. Eita, tem bastante coisa pra falar do Caco, hein, gente? Mas pode deixar que eu vou pegar leve, tá? Vou falar mais sobre a carreira dele, quero conhecer a história. Ele que é um artista pop latino, urbano, pode falar esse termo, né? Já se apresentou com a Glória Groover, já participou de 2 reality shows, tanto Canta Comigo quanto o Túnel do Amor, o 3, né? Sim. Que tá aí fresquinho, várias polêmicas, enfim. Mas, além de tudo isso, ele é meu amigo, conheci ele, gente, nossa, quero falar também Pode sobre falar. isso, viu? Conheci ele no carnaval, então imagina, fui pro trio dele, cantor, muito, meu Deus, foi vivemos, lindo, aproveitamos, foi foi incrível. lindo, né? Então tô muito feliz de te receber Obrigado, aqui. eu que agradeço pelo convite e vambora, tô ansioso, quero falar. Vamos. É isso aí. Caco, você sempre, assim, desde pequeno teve essa veia artística, esse contato com a música, como que foi esse seu início da sua trajetória? Cara, eu sempre falo que eu acho que a música me encontrou, né? Venho do interior, venho de uma cidade pequena chamada Machado, lá no sul de Minas Gerais. E eu venho de pais separados, então eu sempre fui muito para esse lado mais artístico. E quando eu me vi, eu já estava tocando violão, sou autodidata no violão, e comecei a escrever. A minha família percebeu que aquele menino era diferente. O que tá acontecendo com aquele garoto? E aí me botaram numa aula de violão e as coisas foram acontecendo. Mas eu sempre falo que a música foi um resgate pra mim. Sempre me vi como artista, me entendi como artista e aos poucos eu fui aprimorando, né? Mas venho de uma cidade pequena, então foi um pouco mais complicado me entender como artista numa cidade menor. Mas aqui em São Paulo que as coisas realmente foram acontecer e tudo fluiu. E esse sempre foi o seu estilo musical ou você já percorreu por outros ritmos? Não, na verdade, eu cantava sertanejo, gente. Sertanejo, nada a ver. Era o que tinha lá, gente. Era o que tinha, era o barzinho. A gente fazia esse tipo de trabalho, muito voz e violão. E depois, pra São Paulo, eu faço uma transição pro pop, que é um gênero de música que eu sempre curti. E as coisas foram... E tem muito a sua cara, né? Obrigado, Nossa, ainda obrigado. mais essa versão que você tá trazendo. Exato. O clipe tá lindo, gente. Vocês precisam assistir o clipe dele. Obrigado. E eu acho que o pop, ele te dá essa opção, dessa versatilidade de você ir se encontrando também como artista. Então tem todo tipo de música pop nas Sim. plataformas. E como que foi, assim, você então, já que você falou que veio do interior, de uma cidade pequena, essa transição pra São Paulo, qual foi as maiores dificuldades que você enfrentou? Nossa, é tipo aquela velha história mesmo que eu falo pra galera, aquela história clichê de sempre. Todas as dificuldades possíveis que você imaginar, eu já passei. E aí eu venho sozinho, venho com... Na época, a gente era dinheiro, né? R$200. Hoje é quase nada, assim, né? E aí eu venho com esse dinheiro emprestado, que eu não paguei meu irmão até hoje. Ele me emprestou esse dinheiro, eu nunca mais paguei. Olha só, ele vai querer com juros, Hoje eu viu? preciso pagá-lo, com certeza. E aí eu venho pra cá, morava em repúblicas, enfim, dificuldades de qualquer pessoa que vem pra São Paulo. E aí passei na mão de vários empresários, e aí fui entendendo como era realmente a indústria musical e conciliava a minha vida como vendedor de lojas. Sempre fui vendedor, sempre tive uma lábia muito boa também. Eu acho que isso ajuda muito, reflete muito hoje no meu trabalho. E eu conciliava. Aí chegou um determinado momento que eu realmente não conseguia viver as duas coisas. E aí até mando um beijo pro meu gerente, que eu não lembro o seu nome, mas você me demitiu. E eu usei todo o dinheiro da demissão para poder investir na minha carreira. Tá vendo? Foi incrível. Eu sempre falo que tem situações na nossa vida que joga pro nosso destino. Sim. Por exemplo, né? Eu pego muito as passagens da Bíblia. Tipo, os irmãos de José invejaram porque ele tinha um sonho, né? Porque ele viu a luz, o céu, as estrelas se curvando diante dele. Invejou, falou assim, não, vamos matar ele. Aí o irmão fala, não, vamos jogar ele na cisterna e vender ele. Ele foi parar como prisioneiro no Egito, mas mal sabia os irmãos que estavam lançando ele pro propósito que Deus tinha para a vida dele, que era um dia virar governador. Exato. Então, esse que
né, que te demitiu, mal sabia que estava te jogando pro seu sonho e para aquilo que Deus queria. Então, é que eu falei um pouquinho errado, mas realmente é isso. Mas, na verdade, ele me demitiu com uma seguinte frase: eu acho que você não é pra estar aqui, eu vejo você muito maior e acho que é por isso que você precisa trilhar seu caminho. Olha só. Essa parte bonita. Olha, fez ele de vilão, mas ele também ajudou, também foi visionário, ele enxergou lá na frente. Todos esses ensinamentos com vendas que eu tive a vida toda, hoje eu uso pro meu próprio marketing pessoal e hoje eu sou meu próprio empresário. Tenho minha equipe, o Rafa tá aqui também trabalhando comigo hoje. Hoje eu tenho um time de pessoas incríveis que somam no projeto Caco, que eu falo que o projeto não é só meu. Acho que a gente acabou construindo uma família e todo mundo se ajuda e faz isso acontecer. Não faz. O Caco na internet, ele não existe sozinho. Primeiramente, os fãs que fortalecem o meu trabalho e a minha equipe. Tá? Que lindo, isso é muito importante, né? Valorizar as pessoas que somam e agregam. Então, o Caco, ele não vem de uma condição financeira boa, assim, tipo, os pais têm dinheiro. Porque... Na maioria das vezes, a gente mostra uma vida na internet, pelos convites que a gente recebe, e a galera tem aquele pensamento, é riquinho, é mimado, tem de tudo, pode ser independente porque consegue custear, né, o seu CD, essas paradas. Pra você, então, essa não foi a realidade. Deus, não, eu acho que o produto Caco, né, que eu sempre falo do Caco... Uma coisa meio Anitta e Larissa, sabe? Eu consigo separar as duas coisas. Aí o Caco produto, ele realmente tem um prestígio, um respeito. As pessoas entendem o trabalho. E visualmente ele é um produto caro, né? Porque, os meus clipes são bons. As pessoas que eu trabalho são profissionais do mercado que gravam e trabalham com grandes artistas nacionalmente e internacionalmente conhecidos, mas a vida nossa como empreendedor por trás tem toda a dificuldade possível. E eu não venho de uma família rica, eu venho de uma família muito simples, no interior de Minas, como eu falei. Então, tudo que eu conquistei, assim, é por mérito mesmo e muito trabalho. Eu acho que o meu trabalho, realmente, ele é um trabalho raiz, que eu sempre falo, que as coisas aconteceram com muita dificuldade, mas hoje eu não conto de uma forma triste, porque me trouxe uma determinada força que me faz ser o artista que eu sou hoje. E é isso, assim, não venho de uma família rica, mas tudo que eu tenho hoje é graças ao meu trabalho. Hoje eu vivo de música, então, é muito louco, né? Uma pessoa que não tinha nada, hoje trabalhar e empregar outras pessoas. Não, e é muito legal você falar sobre isso, porque tem pessoas que dão um boom na internet, né? Exato. Dorme e acorda famosa porque um vídeo viralizou. Exato. E outras pessoas, é uma construção, tijolinho por tijolinho, mas a diferença você tem muito mais raiz. Então, não é qualquer evento que te derruba. Não é qualquer coisa que vai te iludir, seus pensamentos, você ficar, e se perder no meio do caminho. Então, ao longo, às vezes a gente fala assim, queria logo explodir e tudo mais, mas talvez você está criando uma camada lá dentro para quando as coisas virem, você aguentar tudo que vem pela frente. Você fala tudo o que eu penso e o que eu passo para os meninos também que trabalham comigo. Não sejam ansiosos com a vida artística, porque a vida artística tem muitos altos e baixos. Então, para mim, um constante crescimento, assim, eu fortaleço muito a minha fanbase. Então, hoje eu tenho uma comunidade que realmente abraça o Caco, né? Me abraça como artista. Eu acho que é isso que faz eu estar e perdurar até hoje, assim, porque passou pandemia, se passaram várias situações e hoje a gente ainda tá aqui entregando o melhor pro pessoal. E, que legal. Agora lançamos Calor Latino, né? E eu tô sem voz, gente, porque eu fiz uma semana de shows, eu nem sei quantos shows eu fiz no carnaval. Então, assim, hoje eu tô um pouquinho rouco, mas vamos entregar. Boa. Tem aguinha aí, beleza, fica à vontade. Tá você falando sobre o clipe, né? Você faz parte de tudo, você que dá as ideias, sua equipe, como que funciona esse processo criativo? Eu vi que o clipe tem, né, todos os tipos de corpos. Exato. E, né, estereótipos. Eu gostei muito, sabe, dessa junção, assim. Não é só aquele clipe padronizado que só tem, né, pessoas com tal perfil. Não, você fez uma mistura, vejo que é muito você, né, do povo, da galera, gente como a gente. Arrasou, isso mesmo. Eu sempre falo que eu canto pras pessoas, eu canto pro povo, eu canto pro brasileiro, né, sou um artista urbano, latino, então eu sempre tento trazer o que é real. Corpos reais, pessoas reais, e eu sempre misturo também muita sensualidade, é uma coisa que já é da minha identidade também. Sim. Então, como artista, eu sempre trouxe essa parte mais sexy pro meu trabalho, mas eu tento explorar isso com pessoas reais, assim. Então, esse clipe é um resumo de tudo, assim, das pessoas que eu me interesso, meninos, meninas, para todos, e todos os tipos de corpos, assim, sabe? Então, é um trabalho, o Calor Latino é um trabalho quente, sexy, mas que traz essa mensagem também de humanização para
fora do estereótipo que a sociedade impõe, sabe? Muito bom. E sobre a pergunta que você falou, eu que mando em tudo, assim, nesse sentido de... Tem as cabeças pensantes, mas eu sempre dou pitaco. Igual você mesmo. Sempre dou uns pitacos em tudo, as ideias saem de mim, mas eu passo para os profissionais, o diretor de fotografia, o diretor do clipe. Enfim, tem um colchão que pega fogo, né? Aí eu falei para os meninos, gente, eu quero um colchão pegando fogo no meio da estrada. Todo mundo, como que a gente vai gravar isso? Como que a gente vai fazer isso? E deu certo, a gente conseguiu. Era um take só tinha um colchão. Mas se desse errado, já era. Mas é isso. E as ideias vêm assim, né? Do nada, às vezes na hora, e vem os insights. Você fala assim, eu preciso... E se não for, né? A gente fica... tentando até que saia do nosso jeitinho, né? E todo mundo que trabalha comigo meio que faz tudo também. Tipo, produtor, maquiador, o menino que tá lá no staff, precisava de gente pra aglomerar na hora da cena, botei todo mundo pra atuar. E gente que não era ator virou ator na hora, mas ficou legal. Eu vi, gente, aqui, ó, ele, antes da gente entrar, né, já veio aqui a equipe dele, já passar um glossinho na boca dele, tipo, pera aí, deixa eu dar uma... Multi-artista, multifunções. Muito legal isso. E qual que seria o seu feat dos sonhos? Você tem muita vontade aí de gravar? Eu acho que Anitta, né? Anitta. Tipo, mediante a mensagem que ela traz, o empoderamento que ela tem, o poder que ela tem como artista, uma artista que conseguiu furar essa bolha e é a minha artista favorita latina, reggaeton, que é tudo isso que eu transmito pro meu público. Então, seu primeiro hit foi qual? Movimento do Tan, que é uma versão de X do J Balvin, que é Eu Não Te Vou A Negar, tananana. Aí eu fiz uma versão no Movimento do Tan lá em 2019, que é quando eu canto com Glória. E aquele que a gente dançou lá na house? Pocadão? Pagodão. Já é um popzão com pagode baiano, enfim. Nossa, eu amo aquela. Eu sou quase um MP3. A gente fez uma dancinha, lembra? A gente gravou, eu lembro. Sim. Meu Deus, é verdade. Foi, lá na house a gente fez uma dancinha assim, ó. Verdade. Eu lembro a coreografia, muito legal essa música. Agora uma pergunta super aleatória. Você gosta de açaí? Eu amo açaí. Então você veio no dia certo. Porque um dos nossos patrocinadores, na verdade, não é mais nem só o patrocinador. Você tá brincando? Eu tô vendo aqui, mas tô fingindo que eu não tô olhando pra mesa, tá, gente? Ele louco pra comer. Eu falei, será que você quer açaí? Sim. Um dos nossos patrocinadores, que na verdade já me acompanha há anos, estava na minha festa também, que você foi convidado. Nossa. É a The Best Açaí, principalmente da unidade Jardim Maia e do Camargo Novo, que fica lá na região São Miguel Paulista, em Itaim Paulista. Eles sempre estão comigo. É uma rede de sorveterias com mais de 24 sabores de sorvetes, porque lá não tem só açaí. A galera acha que é só açaí pelo nome, mas tem tanto açaí quanto sorvete. Tem também energéticos. Agora eles lançaram uma linha de energético que a garrafinha é linda. Esse da energético que você tá tomando aí, olha só, dá um close ali no caco. E tem milkshake. Quando é Natal, eles fazem sorvete com panetone, eles fazem aqueles donuts com sorvete. Gente, tem cada coisa deliciosa lá. E o legal é que você se serve. Então, ó, pra demonstrar isso, temos aqui um açaí. Temos aqui, ó, também, ó, paçoquinha. Pode se servir. Tem granola. Até pra quem é fitness. Acho que eu vou puro, pode ser? Pode ser puro. Também tem... como que fala? Whey da Masmu. Olha só que chique. Nossa. É uma collab com a Masmu. Tudo bem. Chama a gente. Me chama aqui. Que eu sou fitness. Então, você aí, ó, que gosta de açaí, sorvete, você tem que passar na The Best mais próxima da sua casa, mas eu aconselho a passar lá no Jardim Maia ou no Camargo Novo, tá bom? E é isso. Eu também vou pegar o meu aqui, ó. Você acha que só ele vai comer? Nossa, eu amei. Mas eu tô com medo de sujar os dentes. Acho que eu vou deixar pra depois. Então, tô fazendo só um closinho aqui, mas depois eu vou devorar, tá? Mas é gostoso, não é? É isso aí. Agora nós vamos para uma outra parte. Para falar um pouco sobre os reality shows que você já participou. Polêmicas. Gente, o Caco participou de 2 realities. Primeiro, Canta Comigo. Me conta como que foi a experiência de participar desse programa, se você fez inscrição, te acharam, como que foi esse processo? Foi uma amiga minha, cantora, que me mandou o link há um tempo atrás. É que normalmente eles postam, né? Tipo, aparecem umas publicidades no Instagram, se inscrevam. E aí eu sigo muitos diretores também, mas foi uma amiga minha que me mandou o link, e aí pro Canta Comigo,
Aí você faz toda a inscrição, né? Tu manda os vídeos, passa por vários processos e aí eles te chamam. E toda vez que eu vou fazer um bendito teste, eu fico doente. É incrível isso. Nossa. E aí quando foi a minha data para poder cantar lá, né? No vídeo, no celular, eu tava doente. Aí eles foram extremamente incríveis. E aí eu regravei, né? Tipo, fiz novamente o segundo teste. Só que a gente nunca sabe, né? Que sempre fica aquela tensão. Tipo, qualquer coisa a gente te liga. E é sempre do nada. Aí me ligaram e foi a minha primeira experiência com TV, com microfone, com câmera. Eu nunca tinha... Sempre gravei clipes, mas externo à televisão é totalmente diferente a pressão. E você canta mesmo ao vivo e tem toda uma passagem de som, toda uma questão de instrumentos, de in-ear. Mas foi lindo, assim, a experiência e eu acho que agregou muito pra mim, assim. E aí mas, levantaram assim, 80 jurados. Foram 80 pessoas que levantaram e eu inventei ainda de cantar Flowers, da Miley Cyrus. Tinha mandado várias opções em português e inglês. E eu acho que era um momento que eu precisava Mas o cantar inglês aquela estava em dia? Tava mais ou menos. Oh, aquele embromation. Não, fluiu certinho. Eu sou dedicado, sou aluno dedicado. Eu gosto muito da língua inglesa, estudo em casa. Mas não me considero fluente, Sim. porque eu não pratico com nativos, mas eu consigo desenrolar bem, assim, sabe? E aí, como que é a dinâmica? Você chega lá, começa a cantar, tem os jurados sentados, quem gostou, aperta o botão e levanta Isso, e começa a são cantar 100 junto. jurados, né, no Canta Comigo, são uma arquibancada gigante com 100 jurados. E aí você canta e conforme a música vai crescendo, alguns cantam com você, e aí depois eles votam, né? E aí você passa por uma dinâmica de... Você fica, tipo, nos painéisinhos, e aí você vai girando para poder chegar até a final. E aí o ideal é você girar 100 pessoas, levantar 100 pessoas para você conseguir para final. Eu levantei 80. Que já é muito, né? Bastante coisa. Sim. Pra primeira vez, né? E foi incrível, foi lindo, foi tudo. Conheci muita gente legal. Enfim, sou amigo até hoje. Aí você conseguiu ficar por um período ainda no Não, programa? menino, foi um dia só. eu levantei 80, outras pessoas levantaram mais e eu fui embora. Ah, tá, entendi. Mas foi incrível. E o programa... Foi 5 horas da minha vida incríveis. Depois acabou. Mas brilhou durante aquelas 5 horas e é isso. Foi fez seu tudo, nome, registrei tudo, fez os divulguei cortezinhos. 4 meses o negócio, que durou 5 horas, mas valeu a pena. Ah, sim. E o programa ao todo leva quanto tempo, assim, tipo... Eu acho que é tipo um tempo de reality mesmo. Acho que é quase 1 mês, 2 meses passando toda semana, né? Eu acho que era o Rodrigo Faro que apresentou na época. Sim, que legal. Uhum. E aí, logo em seguida, ou passou-se um tempo, você foi chamado também pro Túnel do Amor. Isso. Aí foi 1 ano depois, né? 2023, eu acho que eu fiz o Canta Comigo. E aí em 2024. Mas, na verdade, eu gravei a gente grava 1 ano antes, né? O Túnel do Amor foi lançado em 2024, mas eu gravei em 2023. Ah, eu ia falar, eu assisti só ano passado, eu nem conhecia o programa. De 6 meses, aí do nada eu tava numa casa com 20 pessoas, uma loucura. E aí eu não lembro, eu acho que foi indicação também, não sei nem se pode falar, mas eu já... Enfim, né, esses detalhes... Corta essa parte, então, aí eu entrei. Esses detalhes a gente deixa na dúvida, ele fez um suspense, eu acho, ele não deu certeza, então tá tudo certo. E então, o Túnel do Amor, você entra com um amigo, e aí ele tá na responsabilidade de encontrar uma pessoa pra você, exato, numa casa que ele fica. Isso. Vocês ficam em casas separadas e você pra ele. Isso. E aí tem as indicações, vocês entram no túnel com a pessoa que o seu amigo indicou. Exato. Isso, né? E aí, tipo, tem essa dinâmica, que é essa essência do reality, mas você pode acabar criando conexões dentro da sua própria casa e o próprio túnel te manda para dinâmicas para além do que o seu amigo pode fazer para você. Então tem a indicação do seu amigo que ele fala, putz, eu acho que essa pessoa é o perfil do meu amigo. Mas a casa também vivenciando, né, te vendo vivenciar aquela dinâmica, ela pode proporcionar situações boas e ruins para você, assim. Sim. E também o Túnel do Amor, a conexão, pelo menos da minha temporada, foi para além do relacionamento entre duas pessoas mesmo afetivamente, foi uma relação muito de conexão de amizade também. Então, assim, a gente teve muita troca entre a gente, assim, foi bem legal. E viver dentro de um reality é sempre 1 milhão de emoções, né? Como que foi, assim, você estava preparado emocionalmente? Não. Isso te desestabilizou? Como que estava a sua saúde emocional? Porque é muito importante. Eu falo, tanto que quando eu entrei, a Ana Clara fala assim, na própria chamada, a Ana Clara fala, o Caco tem 29 anos, é de São Paulo e diz que tá todo cagado. Porque quando eu entrei, eu falei isso, gente, eu não tava preparado. Eu acho que tu acompanhou uma saga antes, lembra que eu te liguei? Sim, Aconteceram várias coisas na minha vida, gente. Eu liguei pra ele vivenciou vários momentos e do nada eu entrei no Túnel do Amor. E aí eu já cheguei todo debilitado, entendeu? Tipo, mentalmente todo destruído. E
a pressão de estar no reality é muito louco, gente. Eu sempre falo. Eu não imaginava. O seu sentimento, ele fica 1000 vezes maior. Você começa a gostar de pessoas do nada, você acha que aquelas pessoas são seus melhores amigos, você cria um laço muito forte por alguém que você mal conheceu. Então, as brigas são reais, a raiva, os sentimentos são reais. E sem doida. Sem contar que você precisa também mostrar alguma coisa. Você está sendo gravado. Sim. Então, se eu era 90, eu tive que ser 300%. Vem a pressão sua com você mesmo. Tipo, eu preciso entregar, preciso me mostrar. Porque era o seu sonho, né, que tava em jogo, a sua carreira. É a frase que viralizou quando eu brigo com o Daniel e eu falo, não fala do meu sonho, só eu sei o que eu passei. Eu começo a gritar, começo a surtar com o menino. E sabe o que eu acho legal? Hoje eu tô bem filósofo, assim, gente. Tô numa pegada mais reflexiva, né? Ele comentou que ele passou por uma fase difícil e logo em seguida entrou no túnel que gera oportunidades, porque você tá numa emissora e tudo mais. E eu tenho uma frase que eu falo que depois da tempestade vem o arco-íris. Então ele tava ali no meio do caos, passando por turbilhões de emoções, e aí veio o programa pra, tipo assim, carimbar, falar assim, não, eu tenho isso pra sua vida, sabe? Pra trazer real, um refrigério, real, não é isso? Muito, tipo, e o mais engraçado, o mais doido é que você fica desacreditado, né? E aí na hora que você tá quase caindo, vem uma mão e te puxa, né? E te dá uma coisa que eu sempre quis, assim. Sempre quis estar na TV, sempre quis estar na Globo, sabe? E aí acabei entrando pras duas plataformas, Multishow, Globoplay, e foi incrível. Olha, ele é global. Acabou o contrato já, Globo. Bora, vem aí, por que não? Tem outros aqui chegando. Eu vi que pelo público, né, que metade do reality você foi amado, querido e tal, o Caco, que energia, que vibe boa, e metade aconteceu alguns imprevistos. Assim, o diretor já, meu Deus do céu, vamos eliminar esse menino, dá ponto de dar na cara do menino. Mas você acha que o programa, os cortes interferem? Por exemplo, eles fazem alguns cortes intencionais mesmo pra que o público te enxergue daquela forma? Ou eles mostram realmente o que aconteceu? Você acha que existe um pouco de manipulação? Eu acho que pra mim faltou informação. Porque por ser um programa editado, realmente a gente ficou quase 2 meses lá e era muita coisa. Um dia parecia uma eternidade. Então eu acho que para sugar e caber em 15 episódios, eu acho 16, muitas coisas tiveram que ser ocultadas, né? Muitas coisas não foram passadas e realmente eles passaram os enredos e as histórias mais práticas, minha relação com o Joaquim, fulano com fulano, então foi muito cortado. Então eu acho que eu não sei nem se é manipulado, mas eu acho que a falta de diálogo e em situações que precisava mostrar as minhas partes, acabou que o público teve uma interpretação errada minha. Sim. Então eu tirei dessa maneira, não quis pensar para além. Porque também às vezes dias de programas, tem que fazer tudo isso em 1 hora. É claro. Assim, tanto que o Juan, que foi meu amigo que entrou comigo, ele criou um personagem lá dentro que chamava Bruninha, que ele criou um estereótipo e a Bruninha causava na outra casa. Eu não vi. Não passou. Sim. Eu tive que... Quando eu soube que ele entrou, né? Eu falei, gente, eu não perco por nada. E aí teve uma época, logo no começo, que era por semana, assim, né? Eles iam soltando, depois tinha que esperar outra data. Saía 5 por semana, assim, eu não lembro. Eu ficava assim, meu Deus, quando vai sair o próximo? Quando vai sair o próximo? E agora, recentemente, eu assisti novamente, que eu fiz meu namorado assistir. Sério? Deixa eu te mostrar esse menino aqui, ó. Deixa eu te mostrar meu amigo que participou do reality. Que legal. E vocês recebem cachê ou isso é só a visibilidade que te traz? Não, você recebe um cachê para entrar. Aí os valores dos cachês, eu acho que muda, né, mediante o seu grau de visibilidade. Então, tinha ex-BBBs, tinha influenciadores bem conhecidos, famosos, Vanessa Lopes, enfim, uma galera bem conhecida. E tinha os subs e os subs. E eu tava lá embaixo. Os subs da subs. Eu tava lá em Brigadeira, mas eu acho que eu recebi o piso mesmo, o CLTzinho. Vamos botar esse menino. Mas eu fui protagonista, fazer o quê? Sim. Superei todas as pessoas. E de visibilidade foi bom pra você? Pra mim foi tudo. Porque eu acho que a galera curte esse rolê da pessoa que tá causando. Então, ao mesmo tempo que tem uma legião de pessoas que amam o vilão, realmente foi meu primeiro vilão. Olha, gente, eu era tão fofinho na internet que a máscara dele caiu. E aí, porque não tem como você fingir. Tipo, você pode ser um personagem nos teus stories. Ali dentro, você não segura um personagem. Se você é explosivo, você vai ser explosivo.
Se você é uma planta, você vai ser uma planta. Teve gente lá que só dormia, realmente assim, só dormiam. E aí eu ficava agoniado com aquilo, porque eu falava, meu Deus, você tá num reality show, você não vai na piscina, você não vai beber, você não vai fazer nada. E aí a pessoa só dormia. Tipo, ela recebeu o cachezinho dela e ficou dormindo até Mas acabar eu o acho que programa. quem te conhece não tem essa visão de vilão. Tem uma visão de que realmente aquilo ali era o seu sonho, você Exato. queria se entregar, se jogar, e tinha pessoas, tipo, barrando, Exato. querendo fazer a política do bom assistiu moço. mesmo, né? Eu Isso assisti, mesmo. amigo, todos os Foi essa a capítulos. interpretação que eu tive. Então, assim, e quem te acompanha sabe que você é expressivo, que você se joga, que você tá ali pra se divertir, tanto na festa quanto nos seus trabalhos. Então, você foi você. Eu quero passar um panozinho, né, pro meu amigo. Não, mas realmente foi isso que eu senti, essa impressão que eu tive. E sempre vai ter na internet pessoas falando bem, falando mal. Nunca a gente vai conseguir agradar todo mundo, né? Isso faz como. parte. É. Teve alguma conexão que você teve, mas não foi mostrado no programa? Não, as conexões que eu tive foram mostradas mesmo. Fernanda, tipo, você fala para além? Porque Amizade. às vezes só mostrou a quem você foi pro túnel, mas você deu um beijo em tal pessoa e aí não mostrou e foi uma conexão legal. Não, tipo, de beijos assim mostrou todos, que eu beijei a casa inteira. Meninos e meninas. Na verdade, faltou mostrar os héteros que eu beijei, né? Que não mostrou. Porque Eita, acho que é pra quero manter a nomes. imagem daquele hétero bonitinho. né? Quero nomes na minha mesa. Mas enfim, teve muito. Porque eu que lançava as brincadeiras na minha casa, né? Tanto que eu fiz tatuagem, né? Da casa solar, que eu fiquei na casa. Eu sou muito solar mesmo, por natureza. Todas as minhas coisas são em tons quentes, calor latino, então eu gosto muito do dia. Eu gostava mais da casa grafite. Sério? Eu Flopadíssima aquela gostava. casa. Nossa, sério. Não, mas eu acho que é o visual. Tirando meu assim. amigo Juan, que entregava. Não, mas eu acho que é a estética da casa. Eu a acho estética, que a estética é muito urbana, muito você. A solar é mais good vibes, coisa palha, tons mais, Isso. mais summerzinho, assim. E eu acho que eu sou também mais tranquilo, assim, também. Depende do momento. Há picos do Iago. Nossa, eu tinha todos os picos. Eu não sabia que horário que era, então, tipo, 8 horas eu tava tomando um drink. Todo mundo, meu Deus, bom dia, cara. Você perde a noção mesmo. Perde a noção. E você E fica a ali. produção ama ver você beber. Durante quanto tempo que você fica ali confinado e no Acho que programa? foi 35. Vamos colocar 35. Acho que foi isso, 35 dias. Mas que parece uma eternidade. Meu Deus. Sim. Então vocês que vieram aqui pra saber da treta, vocês vão ter que assistir o programa. Exato. Entendeu? Assistam Túnel do Amor, engajem lá, porque É isso, e comenta lá na Globo pra chamar o Caco pros próximos tem estrela na realities. casa aí, ó, por que não? É, exatamente. Eu saio de um, agora eu vou pra um musical, que é minha área, né? Estrela Muito da Casa bom. 2 que vai ter agora. Agora nós vamos por um quadro de polêmicas. Eu entro na polêmica, mas ao mesmo tempo não entro. Não, pode entrar, amigo. Fica Pode tranquilo. entrar? Nossa. Ó, é o seguinte, vou explicar a dinâmica, tá? Tem um número na tela de 1 a 4, e aí você escolhe um desses números. Você vai falar um número, eu vou ler qual é a pergunta desse número. Se preparar você aqui. quiser falar e responder, você ganha uma dessas caixinhas aqui de trás, que tem um presente especial ali pra você. A gente tem Se você dinheiro falar ali, assim, tô passado. ah, não, muito polêmica, não quero entrar nesse assunto, tá tudo bem também. Estamos aqui pra falar do seu trabalho. Gente, eu não sei o que vai acontecer, sério, porque eu não tenho. O que vai acontecer agora? Deixa eu até tomar esse açaí que tá incrível. Vambora. Bom, enquanto você toma, pensa aí no número de 1 a 4. Posso falar já, né? Aham. Eu vou começar com o 3, que é meu número. 3. Olha só, bem de boazinha. Olha lá. Ah, não, também não vê com essas coisas mornas, não, que eu não tenho paciência. Vai embora botar fogo no negócio. Brincadeira. Depois se a equipe me mata lá fora, eu ainda tenho outros Mas eu sou programas legal, pra é a fazer. produção que é chata, que cuida, né? A produção que é... Então tá bom, ele quer polêmica, eu vou até mudar o que tá escrito na 3. Eu vou fazer a minha Mentira. própria 3. E aí ele fala ou não. Vai falar, vai. Amigo, eu não vou citar nomes, mas existe alguma situação dentro do reality que você fez pensando em viralizar aqui fora? Tipo, eu vou tretar com essa pessoa porque realmente eu quero que tenha cortes, que vá pra página de fofoca e meu nome seja falado. Poderia falar a pessoa, Meu poderia ter Deus. sido pior. Oi, gente, bom dia. Ou não. Brincadeira. Mas você brigou com todo mundo também, Eu não dá briguei pra com saber. todo mundo. Na verdade, a única... De coração, falando de verdade. A única coisa que eu pensei é em me aproximar da pessoa mais forte da casa. Porque eu sabia, né?
A gente pensa, você tem uma pessoa muito forte dentro da casa, e aqui é um game, pode ser game de relacionamento, ou valendo dinheiro, ou um Big Brother, a Fazenda, que for. Se você se aproxima, na minha concepção como público, a pessoa mais forte é a pessoa que está tendo mais visibilidade ali, e o intuito de ter aquela pessoa forte é que vai passar muitas cenas daquela pessoa. Então, o meu pensamento foi isso, vou me aproximar de uma pessoa que tem determinada relevância lá fora, porque eu preciso de tempo de tela. E é uma coisa que todo mundo sabe, gente. Para você ser visto, um reality show, você precisa de tela e voz. Se você não fala, se você não se comunica dentro da casa e você não aparece, você não vai ser visto. A gente vê pelo Big Brother, um monte de gente que a gente nunca nem ouviu a voz. Sim. Né? Então, só que meio que eu caí do cavalo nesse sentido, porque eu comecei a ficar com essa pessoa, e essa pessoa não quis algo lá dentro, que tá tudo bem, mas rolou coisas e aí as brigas começaram a ser reais, e aí na hora que eu vi eu estava protagonizando com a pessoa mais forte da casa, mas não foi intencional. O meu intuito era mesmo só me aproximar e ver o que dava, uma amizade, um VTzinho. Sim, e até porque existia uma eliminação também, né? Então, querendo ou não, você tem que se apegar a pessoas que são fortes para na hora da votação influenciar as pessoas a não votarem em você. Então, acho que sua estratégia foi muito boa. Sim, sim. Aí, ó. Só que, tipo, como lá tudo é muito intenso, eu me aproximei de uma pessoa no intuito de ter tempo ali para ser visto, né, passar um storytelling, mas aí que acabou que não tem como você fingir, aí você acaba ficando com a pessoa, aí do nada você briga, na hora que você já tá uma treta, parece que você é casado com a pessoa. Acaba misturando, né, o que era para ser um VT, um V fictício com a realidade, e as suas emoções juntas, tudo, eu imagino. Eu até bebi uma água, porque foi um momento bem intenso. E eu aproveito para falar da minha caneca também, gente, que uma marca super especial me mandou, tem várias corzinhas, tem azul, tem rosa, tem amarelo, tem verde. Rafa, muito obrigado, tá? Pelas canecas. Ah, é outro Rafa. Pelas canecas. Eu deixei, gente, o arroba das canecas lá no meu Instagram, então corre lá, porque é uma marca, um nome internacional, que agora eu não vou lembrar. Mas eu não poderia deixar de falar das canecas que ficaram lindas, bem a minha cara. Caramba. E você ganhou, você acertou. Vou pegar aqui o seu prêmio, vamos lá. Pergunta número 3. Ah, gente, eu falei, né? Verdade. Eu tô criando uma expectativa. Se eu tiver nada dessa cara, você vai ver o que eu vou fazer. Pode ter coisa boa, coisa ruim, coisa média e mais ou menos. Pode abrir. Gente, meu lado infantil apareceu aqui agora. Será que eu vou me decepcionar com essa caixa? Ah, é fofinho. O quê? Eu tava precisando. Ah, Deixa mentira. Eu ver. Não sei. Eu não acredito. É o quê? Gente, um pente. Eu tô passado que eu ganhei um pente. Mas é bonitinho, gente, porque não é um pente baratinho. É fofinho. É um pente caro isso daqui. Tá então vendo? a gente vai usar nos shows. Eu fui lá naquela loja busca-busca do chinesinho, que tem umas coisas diferentes. Não, mas eu achei resistente até. Tem aqueles ventilador portátil, tem caixinha de som, tem várias coisinhas não, mas aqui você acredita que eu gosto de... E além disso, você também vai ganhar... Um chaveirinho. Mas eu respondi todas as perguntas? Não, era só uma. Você quer responder as outras? Ah, não. Eu achei que eu ia ganhar, tipo... Abrir todas. Não, é uma Ai, só. Gente, não, então eu não quero um pente, não. Eu quero mais coisas. Você tem que escolher um desses aqui, ó. Ah, tô brincando. Foi entendeu? Tudo. Ó, tem chaveiro e tem adesivo. Escolhe uma corzinha do chaveiro, mostra pra... Não, desse e daquele outro ali, ó. Acho que eu quero esse raio. Deixa eu mostrar. Me mostra. Ó, tem o raio, ó, os adesivos, gente, que bonitinho. Tem a ovelhinha, bonitinho. Tem o rainho, tem o meu nome. Você vai ver que a próxima atração vai ganhar uma JBL aqui, amigo. Você vai ver. É sorte. A próxima atração que vai vir vai ganhar uma JBL, eu ganhei um pente. Foi tudo. Sua sorte hoje não estava tão favorável. Olha, gente, que legal os chaveirinhos que meus convidados ganham. Então escolhe uma cor. Eu quero o amarelo. Ou então depois você pega. Eu posso pegar depois também. Mas eu adorei, gente. Olha, bonitinho mesmo. Aí, ó, super fofinho, personalizado. Eu também gosto das coisas bem assim, detalhes, sabe? Cuidar dos detalhes. Mas eu jurei que eu ia responder todas. Não, se você quiser, a gente pode passar. Pode deixar aí do seu lado. A gente pode passar pelas perguntas. Não, tô brincando. Eu mudando o roteiro do negócio, pelo amor de Deus. Sabe? Mas você só vai ganhar o pente mesmo, porque essa foi a sua sorte do dia. Tranquilo. Enfim. Caco, como que é o seu lado mais espiritualizado, assim? Você tem uma religião que você segue, você cuida da sua parte espiritual, assim como você cuida de outras áreas da sua vida? Sim, eu acho extremamente importante você cuidar da sua espiritualidade. Eu sou um cara de muita fé, tenho fé tatuado, assim. Eu venho de uma família
família católica, minha mãe era catequista. Hoje, né, meus pais são separados, hoje meu pai é de uma igreja evangélica, então eu cresci nesse ambiente muito religioso, né? E conforme eu fui me entendendo sobre o universo em si, sobre o que é fé, sobre o que é Deus, sobre o que é acreditar, como conseguir conciliar tudo, hoje eu me considero um cara de fé e eu acho que eu tô em todas as coisas, assim, sabe? Eu sou um pouco místico também, sou de peixes, então eu acendo incenso, mas eu vou na Umbanda, mas eu vou na evangélico, mas eu ouço o louvor, tá tudo certo, sabe? Sim. Eu acredito em Deus, eu acho que tem essa energia suprema que me protege, assim. Eu falo que Deus ele é um pai que ama todos os seus filhos. Exato. Deus ele não tem uma religião. Ele ama todos que se aproximam. Até a palavra vai dizer, entra, fecha a porta do seu quarto e ora ao seu pai em secreto, Exato. que ele te ouve, sabe? Eu acho que eu sou apaixonado. O mais importante é essa ligação, é você ter esse contato, até para se proteger também, porque a gente sabe que o mundo é mau, né? Exato. Você falou que a sua família, sua mãe é católica, seu pai hoje é cristão, evangélico. Como que foi a aceitação deles, tanto com a sua sexualidade quanto com a sua carreira artística? É muito complexo, né? Tudo isso que quando a gente vai se entendendo, se encontrando, se identificando, né? Tipo, hoje tem várias siglas, né? Tipo, o alfabeto inteiro. O alfabeto inteiro. E é um pouco estranho, assim, no começo, né? A família entender. Então, eu deixei o lado dessa minha sexualidade muito reprimido. Acho que várias pessoas passam por isso. Mas eu tive uma base muito religiosa, né? Então, acho que por conta disso também eu tinha um pouco de medo. Por conta do que a gente cresce e ouve dentro de determinadas congregações, igrejas, enfim. Mas a música sempre tive muito apoio. Mas no começo, confesso que a minha família achava que era mais um hobby. Um menino, toca violão, faz um barzinho, vai estudar, não sei o quê. Sempre assim. Mas quando eu venho para São Paulo, isso vira realmente um trabalho, de fato, vira uma profissão. E eu também entendo muito mais que é um negócio, né? A música, todo trabalho, né? É um investimento, é um negócio. Hoje, o respeito deles pela minha arte, pelo meu trabalho é surreal, assim. Minha mãe é minha fã número 1, assim. E aí a sexualidade veio bem depois, assim. Eu consegui conversar sobre isso depois de ter já me entendido como homem bissexual, depois de muito tempo, assim. Eu tinha 22, 23 anos, hoje eu tenho 30. E aí que eu realmente fiz um grupo no WhatsApp, eu acho que eu nunca te falei isso. Eu fiz um grupo no WhatsApp, que eu estava num relacionamento com uma pessoa, e aí eu contei pra minha família. Gente, então, fiz esse grupo, porque é isso. No grupo? No grupo. E eu aqui em São Paulo e minha família em Minas Gerais. Caco conta que ele é bissexual no grupo de WhatsApp. Meu Deus, só tem gasguei. Eu não conseguia externar de outra maneira por medo. Olha pra você ver, eu já era uma pessoa independente, já fazia meu próprio dinheiro, já tinha minha casa, já empregava outras pessoas, já tinha uma estabilidade artística, já tinha hits, e aí depois que eu tive tudo isso, eu não sei se quem é do interior tem esse pensamento, mas a maioria dos meus amigos que vêm de uma cidade pequena tem isso, tipo, agora que eu não dependo de ninguém, vou ser o que eu quero, vou estar com quem eu quero. E eu trouxe muito isso desse ensinamento. E como eu fui um filho que eu nunca dei dor de cabeça pra minha família, sempre fui muito tranquilo, muito nerd, sempre trabalhei desde novo, eu achei que a minha família ia se reprimir, ia ficar tensa, e muito pelo contrário. Assim, minha família me abraçou. O meu pai, que é evangélico, foi a primeira pessoa a responder no grupo: a gente te ama independentemente, e a minha mãe e os meus irmãos. E hoje eu, tipo, é super tranquilo. E o mais legal disso tudo é que a cabeça da minha família mudou, sabe? A concepção deles sobre sexualidade é outra, o respeito deles, vindo de uma cidade pequena onde tudo é muito rústico, né? É totalmente diferente. Então a minha família é super moderna e eu tenho o apoio deles, e eles entendem os meus trabalhos com drags, com trans, que eu beijo menino nos clipes, na vida real também, óbvio. E é isso. Hoje é bem tranquilo, assim, mas confesso que foi um pouco tenso, porque eu não tinha o que fazer. Tipo, eu precisava ir pro Natal, passar o Natal com a minha família, que fazia tempo que eu não ia, e eu estava num relacionamento, e eu não tinha como eu deixar a pessoa aqui. Eu tive que levar essa pessoa pra minha cidade. E aí, antes disso, eu preparei a cama, né, e expliquei pra minha família. E tá tudo bem também, né? Sim. Porque até pra gente se entender... leva um tempo. Leva um tempo. Então, por quê? Que se pra gente leva esse tempo, a gente quer acelerar o tempo, ainda mais os nossos pais, que é de uma outra geração, né? Que tem outros ensinamentos, uma outra base. Então, acho que cada um tem seu tempo e a gente não pode forçar nada. Sabe? Uhum. É claro que é muito legal quando a nossa família nos apoia de primeiro. Eu também falei pras pessoas com 27 anos, já bem velhinho, porque eu cresci na igreja, pregava, aí...
fui me entendendo ali, aí abri mão de todas as minhas atividades dentro da igreja. Então foi um longo processo até eu mesmo me aceitar. E então eu não posso querer que a minha mãe aceite de um dia pro outro, sabe? Eu respeitei também. Hoje ela tem um bom relacionamento com o meu namorado. Enfim, então tenha calma. Você também que tá se descobrindo, que tem esses conflitos. Calma, tudo no seu tempo vai se acertar. Você vai ver que mais pra frente isso vai ficar leve. Hoje pode parecer pesado, confuso, mas mais pra frente vai ficar leve e aí também você vai ter a sua independência. E mesmo se não aceitar, daqui a pouco você tá com seu dinheiro, a sua casa, e aí você faz o que você quiser da sua vida. Exato. Foi um rolê meio de respeito mesmo pela forma como eu fui criado. Eu trago muito isso da satisfação para a minha família. Não que eu deva alguma satisfação, mas eu sempre comento, eles me acompanham. Tem um grupo da minha família e eles sabem de tudo, todos os bastidores, música que eu vou lançar. Eles sabem já que não pode compartilhar, eles já têm essa noção. Então, até meu produtor tá no grupo da minha família, pra você ter noção. E lá a gente fofoca sobre tudo. Tenho sobrinhos, tenho outros irmãos. Então, foi uma forma saudável, assim, para mim. E foi uma questão de escolha mesmo, assim. Mas minha mãe nunca me prendeu. Eu sempre fui criado pela minha mãe, né? Pelos meus irmãos. Meu pai separado. Mas eu tenho uma boa convivência com meu pai também. Então, assim, foi bem tranquilo. E é o que eu falo, é exatamente isso que você falou. Eu acho que você respeitar o seu tempo, se entender. Ou se não se entender, gente, é isso. Porque eu acho que eu hoje falo que eu tô em constante descobrimento sobre mim, sabe? Eu sou um cara muito fluido. Tipo, prazer para mim não tem gênero mais. Então, eu sinto vontade de ficar com pessoas, eu fico com pessoas. Então, mas como a sociedade até hoje te coloca numa caixinha e você precisa denominar uma sigla, as pessoas me intitulam, né? E eu me vejo como um homem bissexual. Mas eu me sinto um cara fluido para ficar e fazer o que eu quero com quem eu quiser. Como artista, você se acha referência para a comunidade LGBTQIA+. Eu acho que... Acho não. Acredito que por conta dessa construção que eu venho sendo, que eu venho tendo, e já faz um bom tempo que eu faço isso, né? Eu tenho 10 anos de carreira profissional mesmo, desde 2000 e nem sei mais quanto tempo faz. E há 5 anos realmente no pop, e hoje, querendo ou não, eu sou um dos primeiros, né? Dos meninos do pop, da cena independente, né? Eu sou um artista que não tenho gravadora, mas tem toda uma equipe por trás. Então, as músicas que eu faço, a identidade visual, os shows, os feats, eu recebo muita proposta de meninos novos que se inspiram na minha comunicação e na minha mensagem. Assim. E qual é a mensagem que você quer passar? Eu acho que você precisa ser autêntico no seu trabalho e fazer realmente o que você ama. E uma vida sem propósito é uma vida sem graça. Então, você trazer essa mensagem de força, de luta e de que você realmente tá vivendo um sonho e que um sonho só vai terminar quando você deixa de sonhar aquilo, eu acho que isso tem um peso, assim, para os meninos novos que estão vindo e falar, mano, aquele menino faz tempo que tá fazendo aquele trabalho e cada dia que passa ele tá conquistando mais coisas, ele acaba se tornando uma inspiração. Que lindo. Então, acho que para os meninos novos, eles me chamam de paizinho, né? Tipo, os meninos mais novos, as meninas, os cantores, onde me vem, ei, paizinho. Eu não tô tão velho assim não, gente, pra se chamar de paizinho, exatamente, né? Eu acho que é por conta do tempo, né? Dos artistas que eu já trabalhei. Então acaba tendo esse respeito, eu acho isso muito legal. Amigo, eu vejo que nos seus clipes você sempre traz um ar de sensualidade, até na sua rotina, né? Sim. Como que você lida com o assédio do público? As pessoas meio que confundem as coisas. Tô calejadíssimo já com isso. Tá acostumado. Cansado, eu já tô cansado. Gosto do direct cheio. Gosto do direct assim, ó, bombando. Na verdade, eu quero o dinheiro. Então, na verdade, desde o meu primeiro trabalho, né? Que eu beijei a drag queen Sasha Zimmer no clipe Movimento do Tan. Aí as pessoas iam pros meus shows e achavam que poderia me beijar. E aí eu comecei a entender que a linguagem, que o meu público é 80% masculino que me consome. Então eu sempre trouxe isso, mas é uma coisa muito minha mesmo, assim, como pessoa também. Eu sempre tive essa vibe, entendeu? E eu falei, vou explorar esse meu lado, já que tá muito ativo em mim, eu vou explorar isso no meu trabalho. E aí todos os meus trabalhos são trabalhos que tem um contexto, né, que tem um fundamento, que tem um conceito, mas eu sempre exploro. Eu acho que é vendável isso também. Sim. Estrategicamente vende demais. Ainda mais na comunidade, né? Que o povo adora um biscoito. Exatamente.
E aí eu boto lá pra vender mesmo. Show. Fazer acontecer, entendeu? Muito bom. Mas pra mim é tranquilo. E sobre o assédio, já tô acostumado já, eu consigo tirar de letra. Você comentou que você tá trabalhando agora nesse álbum, né? O que os fãs podem esperar? Você pode dar, assim, um spoilerzinho pra gente? Olha, o que eu posso falar é que o meu primeiro álbum de estúdio já tá muito próximo, então nesse próximo mês agora vocês já vão poder conferir em todas as plataformas. Tem um visual incrível, outros visuais estão por vir também. Vocês já conseguiram entender um pouco da identidade do álbum com Marina, que eu lancei o ano passado, e agora com Calor Latino. Essas duas faixas se encontram dentro do álbum e eu posso falar que é bem dançante, é um álbum bem quente, bem caliente, que conta uma história, não só uma, mas várias histórias que eu vivi. É um álbum muito íntimo. Eu acho que álbum é aquele momento que você transmite realmente a sua mensagem. Então são todas músicas autorais, compostas por mim e por outros compositores também, que eu, né, enfim, tem um time de pessoas incríveis que eu falo, amigo, olha essa ideia, eu tô aqui, todo mundo se junta. E é isso, assim, eu acho que eu posso falar no momento é que falta muito pouco, tá no forno já o álbum e vocês vão gostar bastante. E um passarinho me contou que tem alguma coisa envolvendo fãs. Exatamente. Então, eu vou precisar muito dos fãs para uma missão que vai ser agora também nas próximas semanas. E é isso, eu acho que eu não preciso falar muito, mas Chega de spoiler. essa missão, eu vou precisar dos fãs para fazer isso acontecer e eu tenho certeza que e vão ter benefícios para os fãs, óbvio, né? Que são eles que fazem tudo acontecer na minha vida e eles vão gostar bastante. Boa. Você participaria de outro reality? Qual? Eu acho que Estrela da Casa, Estrela da que é Casa. o novo reality da Globo. De música, Pra poder né? mostrar o meu trabalho, mostrar um pouquinho mais desse outro meu lado, que eu mostrei muito mais do meu pessoal, né? No Túnel do Amor e agora no Estrela da Casa, que vai ter a segunda temporada. Pra mostrar outros lados meus musicais, outros gostos, o que toca na minha playlist, o que eu consumo também como artista e como fã de outros artistas e mostrar um pouco mais de outras habilidades que eu tenho também na música, porque às vezes tu fica limitado, né? Tipo, dentro de uma estética, e eu acho que o Estrela da Casa ele consegue amplificar e aprender muito também com as pessoas que passam pelo reality. Então acho que vai ser bem legal. Quero te ver lá. Quero, por favor. Qual é um sonho que você ainda não realizou? Eu acho que é uma gravadora. Hoje eu tenho esse sonho de assinar com uma grande gravadora, de conseguir ter esse respiro também, porque é extremamente cansativo você ser tudo ao mesmo tempo. Então hoje eu sou meu próprio empresário e aí tem toda essa galera que cuida de mim. E eu acho que hoje ter uma gravadora, assim, é um sonho momentâneo, assim, sabe? Eu não pensei, um grande sonho. Eu acho que como eu vivo realmente o que eu tô vivendo no momento, eu acho que nessa fase... Pra esse projeto, se você falar, né? qual que é o seu sonho agora? Meu sonho agora é assinar um grande contrato e conseguir lançar esse álbum de uma maneira, tipo, nacionalmente, assim. Porque eu vou lançar com a galera que eu tenho, né? Sim. Com a equipe que eu tenho. Mas os meus fãs são incríveis, eu tenho certeza que eles vão espalhar isso pro Brasil todo. E lançou pro universo, Vamos lançar o pro universo vai Eu retribuir. saio daqui com um contrato assinado. Amém! Recebe. Recebe. Agora nós estamos indo para um quadro final, mas que é muito importante também. Eu coloquei alguns rostinhos na tela. Meu Deus. E aí, aqui Deixa eu beber uma água. tem duas plaquinhas, olha só. Aquela famosa história, né, que existe aquelas pessoas que parecem ser lobos em pele de cordeiro, que vêm ali tentando ser seu amigo, se aproximar, mas depois você descobre que não é tão legal assim. E a ovelhinha, que é uma pessoa boa, legal, que você quer por perto, quer ficar ali, né, no rebanho e tudo mais. Então, tá aqui ó, as plaquinhas pra você. Show. Aí eu vou dizer os nomezinhos que estão ali na tela e você vai me Estou me dizer, sentindo assim no MTV. você levanta a placa, se não é uma pessoa que você gosta muito hoje em Deixa eu olhar dia. de novo aqui, lobo ou ovelha? Ou ovelha, mas eu já sem tenho pensar vários muito. lobos aqui, gato. Eu já tenho vários lobos pra poder mostrar. Vamos pelo começo. Joaquim do Túnel do Amor. Ele é um lobo pra você ou uma ovelhinha? Ovelha. Ovelhinha, isso. Joaquim Ainda é um tem uma amor de relação. pessoa. Sim, a gente é amigo, conheço, enfim. Vira e mexe, ele tá em São Paulo, ele tocou minha música no Numanice, sou eu, ele tocou no Numanice da Lud. Então, assim, a gente sempre tem uma boa relação, a gente sempre tá conversando, quando dá também, porque ele é DJ, artista, então ele tá sempre corrido. Agora o mais polêmico, Daniel, ex-BBB e também do Túnel do Amor. O dono das tretas com você. Pra mim, qual que é esse? O lobo. O lobo, é. O lobo da Chapeuzinho. Isso aqui não é nem lobo, meu filho, bota um negócio aqui, bota 40 Comeu lobos a nessa Chapeuzinho e saiu fora. Outra brincadeira. Ele não só... Olha, eu ia falar, pode, meu Deus.
Isso aqui tá mais pra... Como é que chama aquela bruxa da Branca de Neve? Eu não esqueci o nome Ah, e dela. a Rainha Má, né? Ela, a Rainha A Má. madrasta. Vamos lá, próximo. Pepita. Gente, vocês pesquisaram minha vida toda, como assim? É, amiga, ser amigo tem essas vantagens, né? Eu coloco o lobo. Lobo. Coloco. Fiquei sabendo que houve um bloqueio aí. Então, a gente não se segue, ela me bloqueou do Instagram. E aí eu recomendo vocês a perguntarem pra ela por que ela me bloqueou. Será? Ela deve ter um bom motivo, né? Eu tenho os meus, então por esse motivo que eu tô dando essa placa pra Pepita. Eita. Sasha é Zimmer ou Zemer? Zimmer. Sasha Zimmer. Sasha Zimmer. Aqueles brincadeira, ovelha. Ai, que susto, eu ia falar, ué. Ovelha, Vocês não nossa. são amigos. Nossa, ela é minha madrinha. Foi ela que me telefonou há 5 anos atrás falando: gostei de você, você tem talento, bora gravar um clipe. E aí tudo aconteceu. Você fez um suspense. Não, brincadeira, é ovelha. Gente, para. eu amo a vibe da Sasha, mas no Eu tava começo com ela agora, eu fiz o carnaval. eu tinha um pouquinho de ranço dela, acredita? Sério? Porque uma vez eu tava com... É aquariana, né? Ou ela gosta ou ela não gosta da pessoa. Não, eu tava com um ex, né? E que nem vale a pena citar. Aí, eu acho que ela tava numa festa, meio já alteradinha, e aí ela começou a dar em cima, assim. E eu nem sei se ela lembra, faz muitos anos isso, né? E eu fiquei com uma raiva. Aí depois eu a conheci lá no seu clipe e eu vi que é uma pessoa gente boa. E talvez até foi na brincadeira, e eu que talvez levei por uma outra conotação. Pode ser, que ela tem uma personalidade muito forte. Sim. Aí, pra entender ela... Aí no começo eu falava assim, né, não gosto muito não. Mas hoje eu já é muito de boa. Hoje não brigamos mais, mas a gente já brigou, já desbrigou. Ela é minha ex também. Ah, Já é? namorou. Então ele é ex de todo mundo também, né, meu Deus? É basicamente isso. Juan. O Juan, eu vou dar ovelhinha, óbvio. Meu parceiro, meu amigo, amo demais. Talentosíssimo esse MC Juan. E é ovelha. E por último, Anitta. Peguei leve. Ovelha também, né? Tipo, acho... Então... Ovelha. Ovelha, não ovelha, gente. Ovelha. Será? Eu acho que ficou engasgado alguma coisa aí. Não. Não? É ovelha. Foi leve, não foi? Foi leve. Aí, ó, tá Foi vendo? tranquilo. Eu sou bonzinho, Não, gente. foi de boa pra mim. Caco, eu quero muito te agradecer. Achei que foi incrível o nosso bate-papo. Quantas histórias boas a gente poderia ficar aqui falando horas e horas e horas. Mas antes de finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem pro seu público, pra quem te acompanha, né? Uma mensagem pra eles. O que você diria? Cara, eu vi uma frase hoje, eu acho que eu sou muito do momento também, mas antes, primeiramente, quero agradecer também. Tô muito feliz pelo convite, pelo cuidado, pelo carinho, a equipe, todo mundo. Adorei demais estar aqui. Fiquei um pouquinho tenso no começo, vocês perceberam, mas agora eu já tô mais me sentindo super bem. Adorei as dinâmicas e eu vi uma frase hoje que é sobre suportar o processo. Então eu vi no Instagram hoje essa frase, tá na minha cabeça, você me perguntou. Eu acho que o que eu tenho para falar para as pessoas de casa, é que talvez seja difícil para você esse momento, talvez tu pense em desistir, mas é no processo que você vê o quão vale a pena e é no processo que tá os momentos de felicidade de ser artista, de ser um médico, de qualquer que seja a sua profissão, ou por mais mínimo que seja o seu sonho, talvez seu sonho é ir, sei lá, viajar e ir numa praia, talvez. Mas suporte o processo que vai valer muito a pena e eu sou a prova viva disso. Ah, que lindo! Obrigado. Não teria como encerrar melhor, né? Depois de uma mensagem dessa. É isso, suporte. Deus ainda tem coisas lindas pra sua vida. É só o início da sua trajetória e o que ele te prometeu vai acontecer. Amigo, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Eu sei que eu sempre posso contar com você. Não, contem comigo. Eu sei que não é a primeira, não é na frente das câmeras. Exato. A gente tem algo por trás, assim, muito... Tem muita história, ele sabe de muita coisa, gente. É, muito Vários incrível. processos. Que você suportou. E vai viver ainda mais ainda da fama que já tá vivendo, mas ainda vai vir muito mais. Então, muito obrigado por estar aqui, obrigado por ter aceito o convite e desejo muito sucesso do fundo do meu coração. Você também e parabéns por tudo, adorei. Obrigado, gente. É isso. Valeu, obrigado. Como que faz pra te seguir? Olha, as minhas redes sociais são todas verificadas, é Oficial Caco com 2 Fs. Meu nome é com K, K-A-K-O. Acho que deve estar aparecendo aí também. É super facinho, é sempre a mesma foto, gente. Eu mudo a era, é a mesma foto, então você vai conseguir me achar em todas as redes sociais. No YouTube tem o clipe Calor Latino, Spotify, todos os apps de música e no Instagram também. E me chama lá pra gente conversar. Não
não tenho nenhum aplicativo de relacionamento, então se você quiser dar em cima de mim, dê em cima de mim no Instagram. No direct que ele gosta e ele já disse que pode mandar. Eu não cheguei ninguém não, porque, gente, eu já... vou chegar em Pode mandar os nudes, já chega com nudes, tá zoando. De nudes que eu retribuo. Inclusive, tem uma plataforma adulta também para você mais 18 que me segue. É só me procurar lá que você vai achar. Meu Deus, Pode esse cortar assunto essa a gente parte. deixa pra Brincadeira. quando ele voltar pro próximo episódio. A gente faz uma versão mais 18. Hoje foi clean, hoje foi uma coisa... Hoje foi. Eu tô de boa, né, gente? Eu 30, então tô mais Tá tranquilo. numa vibe mais evangélica. É isso. Gente, Obrigado. um beijo e até o próximo programa. Não esquece de curtir, de comentar e se inscrever. Beijo! Tchau.